Olá a todos, meu nome é Carlos Coracim, sou professor aqui na Universidade de São Paulo, na FZEA, e vou falar para vocês aí sobre as principais micotoxinas de interesse para ruminantes. Quando a gente fala de micotoxinas, nós estamos falando de toxinas, né, produtos tóxicos, que são derivados aí do metabolismo secundário de fungos. Então o que acontece? Eu preciso ter os fungos, e aí esses fungos, no metabolismo deles, eles vão produzir essa toxina. As micotoxinas são consideradas aí importantes biocontaminantes de matérias-primas alimentares e das rações. Nós temos aí claramente efeitos tóxicos que são agudos e efeitos tóxicos que são crônicos. Esses efeitos podem atingir tanto os homens quanto os animais, então é um problema aí tanto para a produção animal quanto um problema de saúde pública. E a gravidade das micotoxinas é que hoje, inúmeros trabalhos aí, eles indicam que cerca de 30% de toda a produção mundial de grãos ela é contaminada por micotoxina, em algum valor. Então pode ser altos níveis ou baixos níveis, mas ela está contaminada, ela tem a presença de micotoxina. E hoje, quando nós falamos de micotoxina, nós temos aí mais de 500 diferentes tipos de micotoxina já identificados, então são micotoxinas que já se conhece, né, a ciência conhece, porém nós temos 5 maiores grupos, né, que são de maior relevância e maior importância para a produção animal. Então são esses 5 grupos que a gente mais focaliza quando nós estamos falando aí de produção animal, e principalmente a produção de bovinos leiteiros. Como que a gente situa, né, a questão atual das micotoxinas no Brasil? Os dados, tanto aqui do nosso laboratório, quanto de outros laboratórios que trabalham, são dados bem parecidos, né? Então, o que a gente tem encontrado bastante no Brasil é uma abundância muito grande de fumonisina e deoxinivalenol, seguida por zearalenona e aflatoxina. A aflatoxina é a mais conhecida, é a mais estudada, né? Foi a primeira das micotoxinas encontradas, conhecida, então ela é a mais conhecida. Mas hoje a gente vê que a ocorrência, né, de fumonisina, deoxinivalenol e zeia acaba sendo superior de aflatoxina. Uma coisa interessante é que nós temos cerca de 70% de todas as amostras que chegaram para análise, elas estavam contaminadas por mais de uma micotoxina. Então não é só uma contaminação por fumonisina, DOM, zeia ou afla, é uma contaminação em combinação. Então você pode ter nessa contaminação fumonisina e DOM, fumonisina, zeia com afla, zeia com fumo. Então nós temos aí uma co-contaminação muito grande. A predominância de fumonisina na maior parte das contaminações, então assim, fumonisina é a de maior ocorrência. Raramente nós vamos encontrar uma única micotoxina na dieta. Quando a gente encontra, ela está positiva para mais de 2 micotoxinas, por isso que essa co-ocorrência é muito preocupante. Por anos a gente ficava preocupado com uma ou outra micotoxina. Hoje a gente sabe que, como tem essa co-ocorrência, isso é muito mais preocupante porque vai causar nos animais efeitos sinérgicos ou efeitos adicionais. Então, quando eu tenho uma única micotoxina, eu tenho um efeito mais restrito. Quando eu começo a ter 2, 3 ou mais micotoxinas no mesmo alimento, eu não preciso ter a mesma quantidade de micotoxina para já ter o efeito tóxico no animal. Então, nós temos esse efeito aí adicional, esse efeito sinérgico. O que a gente tem observado é que é uma preocupação cada vez maior dos produtores e dos técnicos, né? Então, por um conhecimento maior da ocorrência das micotoxinas, é uma preocupação que vem aumentando. E também com isso você começa a encontrar mais casos e determinar problemas que estão tendo na sua propriedade, que muitas vezes você não sabe a causa, fica difícil de você determinar, e aí você chega a confirmar que pode ser uma micotoxicose. Outra coisa que nós temos no mercado são muitos produtos, né, ditos como adsorventes de micotoxinas, porém muitos desses produtos geralmente funcionam para uma única micotoxina. E quando a gente pega, e nós temos um dado desse, que 70% das amostras tem mais do que uma micotoxina, não tem muito sentido eu utilizar um produto que funcione para uma única micotoxina. Então a gente tem que ter
cuidado com isso. Qual que é o impacto, né, econômico das micotoxinas? Quando a gente pega e vê no mundo, nós temos aí uma perda anual de cerca de 1 bilhão de toneladas de alimento. Nós temos diminuição do rendimento devido a doenças induzidas pelos fungos, os fungos toxigênicos. Nós vamos ter a redução do valor da cultura por contaminação de micotoxina. Por quê? Porque esse milho que está contaminado com micotoxina, essa soja, o alimento que for, ele vai ter um valor comercial menor. O animal vai apresentar perda de produtividade. Por quê? Porque essa micotoxina no alimento vai afetar a saúde do animal. Se esse alimento com micotoxina chegar ao humano, nós temos custo de saúde humana. Por quê? Porque essas micotoxicoses também afetam os humanos. Então, quando a gente pega e avalia todo esse impacto econômico, nós vamos ter altos custos de gerenciamento, que envolve aí a prevenção, amostragem, análise, pesquisa, desenvolvimento de produtos. E tem um único trabalho, né, que faz essa estimativa econômica, e ele fala que só nos Estados Unidos e Canadá você tem uma perda aí de aproximadamente 5 bilhões por ano. É o custo das micotoxinas para os Estados Unidos e Canadá, sem incluir o impacto de saúde humana e rendimento de colheita. Então é só o que é gasto aí nesse gerenciamento das micotoxinas e micotoxicose. Para a gente falar pontualmente, né, com a ocorrência de micotoxina na alimentação de ruminantes, bovinos leiteiros no Brasil, nós fizemos esse estudo aí. Esse estudo foi apresentado agora na última reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, e nós fizemos um levantamento aí na região centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, de rebanhos. E aí o que nós avaliamos? Nós avaliamos 2 alimentos, né? 2 amostras, na verdade. Nós tivemos a silagem de milho. Por que nós escolhemos a silagem de milho? Porque ela é a principal forragem conservada dos rebanhos. E ela pode conter de 40% a 60% da contaminação. E além de ser utilizada por longos períodos. Algumas propriedades utilizam a silagem por vários meses. Propriedades maiores não tanto, mas propriedades menores, às vezes você tem um silo aí que vai durar 4, 5 meses. Então esse silo aí vai ser responsável por muito tempo a alimentação desses animais, e por isso que nós quisemos avaliar a contaminação desse silo. E outra amostra que nós avaliamos foi a TMR, né? Nós avaliamos a dieta total, né, dos animais. Por quê? Porque a TMR ela vai me dizer 100% da contaminação que o animal está recebendo. Então, eu tô avaliando toda a dieta do animal, em vez de avaliar cada ingrediente individualmente. Se eu for avaliar cada ingrediente individualmente, o meu custo de análise é muito maior. Por quê? Eu tenho dietas aí com 5, 6 ingredientes, então eu vou ter um custo de 5, 6 análises. Se eu estou fazendo só a TMR, eu tenho uma análise só. E aí a TMR ela pode me indicar muito bem essa contaminação, desde que essa análise seja realizada por um método adequado, que é o caso aqui que nós utilizamos a cromatografia líquida com espectrometria de massa. Se você for fazer a análise TMR por kits, muitas vezes você pode ter o efeito de matriz afetando esse resultado. Então você tem que ter cuidado quando você vai escolher isso. Então, nesse estudo que nós fizemos aí, o que a gente teve, né? Nós tivemos a confirmação dos dados, aqueles primeiros dados lá que apresentei, que é de todas as amostras que a gente recebe, não exclusivamente só para bovinos leiteiros. E o que nós confirmamos, né? Nós confirmamos abundância de fumonesina, seguida por zearalenona, deoxynivalenol e aflatoxina. A única mudança que nós tivemos aqui é da posição do DOM para zearalenona, né? Na amostra geral, o DOM vem na frente da zearalenona. Quando nós falamos assim, só de bovinos, nós temos essa ordem aqui. As fumonesinas, elas estão na maioria das multicontaminações. Aqui nós tivemos mais de 95% das amostras com fumonesina. Quase nunca nós tivemos ocorrência isolada de micotoxinas, sendo que a concorrência é abundante. Porém, os valores de contaminação não são tão altos, nós não temos valores tão elevados, mas nós temos essa grande contaminação aí afetando os rebanhos.
Então, quando a gente pega, né, essa co-ocorrência, que é uma coisa muito importante, os dados do nosso laboratório, nós temos aí, dentro de todas as amostras que a gente avalia, 11% tinham 5 micotoxinas, 38% das amostras tinham pelo menos 4 micotoxinas, 65% 3 micotoxinas e 82% mais que 2 micotoxinas. Então, por isso que esses números vão aumentando, né? Então, eu tenho 2 micotoxinas 82, aí desses 82 eu tenho algumas que têm mais micotoxinas, tem 3, 4 ou 5. Então, a gente vê que não tem como você ficar pensando em uma única micotoxina, que é um erro, é uma abordagem que a gente fez por muito tempo. Por muito tempo a gente ficava, eu vou analisar aflatoxina, eu vou analisar zearalenona. Não adianta, você tem que fazer um screening total da dieta para você saber o que você está enfrentando no seu rebanho, na sua propriedade. E aí, quais são as micotoxinas de maior ocorrência e da onde que elas surgem? Isso que é importante. As micotoxinas de maior ocorrência, né, nós já falamos, mas quando a gente vê na literatura, além da aflatoxina, fumonizina, desoxynivalenol e zearalenona, nós vamos ter a T2, toxina T2. No Brasil nós temos uma ocorrência bem pequena. Ocratoxina nós temos algumas. E a patulina, que é uma micotoxina que ela está com uma ocorrência muito mais preocupante para humanos do que para animal, mas ela também pode ocorrer. Esses são gêneros, né, produtores das micotoxinas, então os fungos Fusarium, Aspergillus e Penicillium são os que dão origem, só que a gente tem que entender o seguinte, aonde que essas micotoxinas vão ser formadas, né? Em que momento? Nós temos micotoxinas que são formadas antes ou após a colheita no campo e micotoxinas que são durante o armazenamento. Então nós temos esse problema. Então, muitas vezes você tem dentro da propriedade um armazenamento, um cuidado, o seu silo é muito bem feito, o seu armazenamento de sacaria é muito bem feito, você tem um manejo de coxo muito bom, só que o alimento que você comprou, o ingrediente que você comprou, ele já está contaminado no campo. Por quê? Porque no crescimento da planta a gente já pode ter formação de micotoxinas. Então a gente precisa estar muito atento que nós podemos ter tanto micotoxinas ocorrendo no campo quanto no armazenamento. Então é um problema que pode ocorrer durante todo o seu processo de alimentar os animais. Então você tem que ter um cuidado muito grande durante todo o processo, desde o nascimento, né, o crescimento desse grão, até a utilização, você pode ter a formação das micotoxinas, desde que você tenha a presença dos fungos micotoxigênicos. E como é que elas são formadas, né? Então, para as micotoxinas serem formadas, nós temos que ter algumas condições que vão ser a umidade, né? Então, água, temperatura adequada para o crescimento do fungo, a aeração, porque o fungo precisa da aeração, eu preciso ter uma concentração adequada de fungo e uma inoculação. Então tem ingredientes que são mais fáceis do fungo fixar e crescer, por isso que são ingredientes que têm uma ocorrência maior. Mas também nós podemos ter efeito de interações microbianas, então eu tenho outros micro-organismos naquele alimento que vão facilitar. Então, se eu tiver um grão que está tendo uma fermentação e essa fermentação não for bem controlada, o que pode acontecer? Pode acontecer de que esses micro-organismos facilitem a fixação do fungo e com isso o fungo se desenvolve mais. O mesmo ocorre em grãos que sofrem danos mecânicos, né? Então um grão íntegro ele vai ser muito mais resistente aos fungos. Um grão quebrado ou um grão infestado por insetos, ele vai ser muito mais fácil de ser colonizado aí pelo fungo e com isso ter uma ocorrência maior de micotoxinas. E quando que elas podem ser formadas? Então a gente vai ver que isso pode ocorrer no crescimento da planta, na colheita, no processamento, no estoque e no transporte. Então eu posso ter formação de micotoxinas o tempo todo, desde o momento que eu estou
cultivando o grão até o momento que eu vou utilizar. Então, por isso que é tão complicado a gente fazer um controle dessas micotoxinas. Não é uma coisa muito fácil, a gente tem muitas técnicas de controle, prevenção, mas não é tão fácil de você conseguir colocar isso na prática, porque é um período muito longo em que isso pode ocorrer. E quando a gente fala de água e temperatura, o nosso clima, principalmente aqui no Brasil, é perfeito para o crescimento fúngico. Então, facilita muito a formação das micotoxinas. Uma coisa que a gente precisa ter muita atenção é isso. Sempre tem essas perguntas. Se tem contaminação fúngica, tem micotoxina? Não necessariamente. Por quê? Porque, primeiro de tudo, eu tenho que ter um fungo micotoxigênico, um fungo que produz micotoxinas. Além disso, eu preciso ter condições para que esse fungo produza. Não é porque ele também está lá que vai ter micotoxina. E também o inverso. Muitas vezes você não vê o fungo, não vê o bolor e acha que não tem micotoxina. Isso também pode não ocorrer. Por quê? Porque você pode ter, por exemplo, no milho, você pode ter tido fungo, pode ter o bolor, esse milho foi tratado, recebeu um antifúngico, ele foi moído, e você está vendo o milho moído e você não está vendo o fungo nem o bolor. Só que, depois que a micotoxina foi produzida, nós não temos como tirar do alimento. Ela é extremamente estável, então ela vai ficar lá no alimento. Então, uma vez contaminado, a aparência pode até modificar, mas a contaminação vai continuar lá. E a origem, né, na alimentação animal. Então, vai vir principalmente os fatores climáticos, né? Então, temperaturas elevadas vão favorecer os fungos e também tanto períodos de seca quanto períodos de chuva. Então, se a gente tiver longo período de seca, alguns fungos são beneficiados. Quando a gente tem um efeito de chuva, um período mais longo de chuva, outros fungos são beneficiados. Então, essa é uma das razões, por exemplo, da gente ter as co-ocorrências, né? A gente ter diversas micotoxinas no mesmo alimento. Alguns fatores ambientais podem ajudar a evitar e, ao contrário, né, facilitar. Então, se eu tiver um híbrido adequado para condições da região, ele vai ser mais resistente, né? Então ele vai evitar a presença de micotoxinas. Mas, se eu tiver pragas ou infestação por insetos, isso daí vai afetar muito, vai facilitar muito a produção das micotoxinas. E também a ocorrência de práticas agrícolas inadequadas, né? Então, toda vez que você tiver falha de colheita, né? Então colheita tardia ou colheita adiantada, problemas no momento de fechamento de silo, secagem insuficiente, armazenamento em condições de umidade e temperatura inadequado, ocorrência de pragas e períodos longos de armazenamento, vão ser todos fatores que facilitam para ocorrer as micotoxinas. Então, o que a gente vê? Coisas que ocorrem diariamente nas propriedades, coisas que, por mais que a gente trabalhe para que não ocorrer, elas acabam ocorrendo, originam aí as micotoxinas. Então, a gente luta para que isso não ocorra, mas qualquer deslize é suficiente para que as micotoxinas sejam originadas aí nos alimentos. E eu falei tanto, né, do problema, só que agora vamos apresentar cada uma delas, né? Então vamos falar das principais micotoxinas que são de interesse para ruminantes. Eu vou apresentar esses 5 grupos, né? Então o grupo das aflatoxinas, que pode ser a B1, B2, G1, G2 e a M1, explicar cada uma delas. As fumonizinas B1 e B2, zearalenona, os tricotecenos, que é um grupo muito grande que envolve deoxyvalenol, toxina T2, HT2 e univalenol, e a ocratoxina A. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas aí. Primeira de todas, mais conhecida de tudo, é a aflatoxina. O grupo das aflatoxinas aí é o mais estudado, o mais conhecido. Por quê? Porque ela foi a primeira que nós conhecemos como micotoxinas. Ela foi descoberta somente em 1960, então eu falo que é muito, muito recente, né? Quando nós estamos falando de ciência, isso é muito pouco tempo. E
Quando ela foi descoberta, foi um problema que ocorreu na Inglaterra. Então tem essa bandeira da Inglaterra e do Brasil. Por quê? Porque tinha uma criação muito grande de perus na Inglaterra e os perus foram mortos. Morreram de repente vários perus. E aí esses perus tinham sido alimentados com o quê? Amendoim proveniente do Brasil e da África. E aí esses perus morreram e eles chamavam de doença X dos perus, porque não tinha o nome. Então aí foi estudado, foi tentar se descobrir, né, do que esses perus tinham morrido, e aí o que se descobriu é que tinha sido por uma contaminação nos amendoins. Então por isso daí que a gente fala da aflatoxina, muita gente ainda liga, né? O amendoim tem aflatoxina, é perigoso comer amendoim. Na verdade, o amendoim se tornou um vilão por tanto tempo, né, que hoje eu diria que um dos alimentos mais seguros para a gente não ter contato com aflatoxina é amendoim, porque a indústria do amendoim trabalhou muito para evitar que tenha contaminação por aflatoxina, né? Então hoje é bem seguro. Mas na época foi da onde surgiu. As aflatoxinas, elas têm alto risco para a nossa saúde, para a saúde humana, para a saúde dos animais. Por isso que nenhum risco de exposição de aflatoxinas é considerado seguro para humanos. Nós podemos ter contaminação de leite por aflatoxina M1, M de milk, que leva ao descarte do produto. O que acontece? O animal consome a aflatoxina B1, B2, G1, G2, ele transforma no seu metabolismo no fígado para evitar, né, essa contaminação e secreta no leite na forma de aflatoxina M1, que também é extremamente perigosa. Aí se você consumir esse leite ou esse derivado com aflatoxina M1, você vai ter uma aflatoxicose. As aflatoxinas levam à redução de produção de leite para os animais, ela é imunossupressora, com isso ela aumenta a suscetibilidade dos animais a outras infecções, a outras doenças. Além disso, ela é extremamente hepatotóxica, ela causa degeneração gordurosa e aumento de casos de fígado gordo no rebanho, além de causar o carcinoma hepatocelular, tanto nos animais, mas principalmente nos humanos. Então, por isso que ela é tão perigosa, porque ela é carcinogênica, mutagênica e teratogênica. Então, nós não consideramos para humanos nenhum nível seguro para as aflatoxinas. As aflatoxinas, elas são encontradas geralmente em grãos, os seus subprodutos, mas ela também pode estar presente aí nos subprodutos de oleaginosas, algodão, coco, girassol, né? Então nas tortas é muito comum a gente encontrar também. E no leite e derivados lácteos. Por quê? Porque se o animal consumir qualquer um desses alimentos, se uma vaca leiteira produzir qualquer um desses alimentos com aflatoxina, ela vai secretar no leite, aflatoxina M1. Então, quando tiver no leite, se eu tomar esse leite, eu vou ter a aflatoxicose, e se eu com esse leite fizer iogurte, queijo, o que for, eu vou passar para esses derivados também. Então a gente tem esse problema aí das aflatoxinas também para a saúde humana. O que acontece, né? Os efeitos tóxicos nas vacas e nos humanos são parecidos. Por muito tempo a gente achava que por ter o rumen a vaca ia degradar a aflatoxina B1, que é a mais comum. Só que o que acontece? Ela degrada, mas é muito pouco, não é suficiente. Então o que nós temos aí? Os trabalhos mostram que entre 0,3% e 6,2% da aflatoxina B1, que é a forma, né, B de blue, que é a coloração que ela dá quando a gente faz o diagnóstico por luz, né? Então, por fluorescência, então ela vai dar uma coloração blue de B1 e G, né, G1, G2 da green. O que acontece? Ela é transformada em M1. Então, a vaca consome o alimento, ela vai metabolizar uma pequena parte degradada no rumen e grande parte que não é degradada, ela é biotransformada no fígado em aflatoxina M1 e secretada no leite. No homem, o que acontece? No humano, né? No humano, você vai ter a mesma coisa, né? Ingestão, biotransformação. E o que acontece? Se for um homem mesmo, né? Você só vai ter excreção na urina. A vaca também você vai ter excreção na urina.
Mas se for uma mulher e ela estiver amamentando, ela também vai secretar no leite. Então essa criança que consumir esse leite com a aflatoxina M1, ela também pode se contaminar. Por isso que tem um risco grande de saúde pública. Então a gente tem que controlar, né, que esses alimentos que são destinados para humanos não tenham aflatoxina, porque pode causar aí tanto problema para quem está consumindo, ou no caso das mulheres, quando elas estão amamentando, o problema também na criança. Então nós temos efeitos tóxicos tanto nos humanos quanto nas vacas. E o que elas causam, né, nos ruminantes? Várias coisas podem ocorrer quando as vacas estão contaminadas com aflatoxina. Então, como é que os animais vão manifestar isso? Primeiro de tudo, os animais diminuem a ingestão de matéria seca, então eles vão consumir menos. Animais em início de lactação, isso vai ser mais prejudicial ainda, então você vai ter aumento de casos de cetose. Você diminui a ingestão de matéria seca, você diminui a atividade ruminal. Com a diminuição de atividade ruminal, você tem perda de peso, diminuição de produção de leite. Esse leite vai estar contaminado com a aflatoxina M1, porque ela vai ser secretada no leite. E também nós encontramos elevação de contagem de células somáticas no leite. Alguns animais podem apresentar diarreia sanguinolenta num nível de contaminação maior. Os bezerros de mães que estão contaminadas, né, por aflatoxicose, eles vão ter baixo peso ao nascimento. Os animais podem apresentar prolapso retal, as fêmeas no pós-parto, aumento do risco de metrites e mastite, e em geral os animais têm uma supressão do sistema imunológico, então o animal fica mais susceptível a outras infecções. Isso pode ser infecções respiratórias, você pode até, alguns casos aí ligados, já se fala de problemas de casco. Então, nós temos aí o efeito da aflatoxicose, né? Porque quando a gente fala aflatoxina, o animal consome a aflatoxina e ele desenvolve uma aflatoxicose, uma micotoxicose por aflatoxina. Você tem todos esses efeitos no animal. Quais que são as recomendações para ruminantes? A maior parte dos trabalhos, eles apontam, né, recomendações para uma única micotoxina. Poucos trabalhos, coisa bem recente, coisa de uns 8 a 5 anos para trás, para agora, que a gente começou a se preocupar com mais de um único contaminante. Então, a maior parte das tabelas, elas apresentam, né, uma recomendação máxima, né, para o animal, mas só considerando a aflatoxina. O que eu quero dizer? Quando você tem a aflatoxina mais uma outra micotoxina, por exemplo, uma fumonisina, você tem que trabalhar com níveis bem mais baixos do que isso. Esse nível é o que a gente considera seguro quando o animal só está tendo a presença de aflatoxina na dieta. Então a gente aceita um nível mais alto. Eu gosto de trabalhar com esses níveis, né? Esses níveis são os níveis que o pessoal acaba utilizando nos Estados Unidos. Então a gente fala aí em gado leiteiro, no máximo aí 20 ppb na ração total. Lembrando, quando nós temos só aflatoxina. Se eu tiver aflatoxina mais fumonisina, zeia, odon, qualquer outra, eu tenho que diminuir esse valor, porque eu tenho um efeito aditivo. O segundo grupo, um grupo de muita ocorrência, né, são das fumonisinas. As fumonisinas são produzidas principalmente por Fusarium verticilloides e Proliferatum. E a fumonisina B1 é a mais comum e mais importante economicamente. Mas a gente tem fumonisina B1, B2 e B3. A de maior ocorrência e a mais comum é a B1. O alimento que tem a maior ocorrência mundial, né, mais ligado à fumonisina, é milho. E ela está presente na maior parte das silagens, não só as de milho, mas nas silagens e forragens conservadas. A gente também encontra bastante fumonisina em forragens conservadas, pré-secado, outros alimentos aí que passam por um processo de conservação. Então ela é bem comum em forragens conservadas, a gente sempre analisa, sempre encontra a presença de fumonisina. O que elas vão causar, né?
As fumonizinas, elas reduzem a ingestão de matéria seca, então elas vão afetar principalmente o rumen, então elas afetam a microbiota ruminal. A maior parte das fumonizinas não vai ser metabolizada, então ela passa sem problema nenhum no rumen, então assim, os micro-organismos do rumen não fazem nada, não tem capacidade nenhuma de evitar ela. E por ela afetar a microbiota ruminal, afetar a ingestão de matéria seca, você vai ter uma redução de produção de leite e ganho de peso. Isso fica óbvio. Além disso, elas causam lesões hepáticas, e o principal ponto das fumonizinas é que ela reduz a estabilidade e proteção celular, porque ela para, né, a síntese e metabolismo de esfingolipídios, ela afeta o metabolismo de esfingolipídios. Então isso daí vai fazer com que a proteção celular seja interrompida. Além disso, ela acentua problemas de balanço energético negativo, então os animais aí no pós-parto, que eles estão no balanço energético negativo, eles vão sofrer mais se essa dieta tiver um problema, uma presença de fumonizina, e é muito comum ela estar nos alimentos, e com isso nós temos uma co-ocorrência com outras micotoxinas. Eu sei que aqui o nosso objetivo é falar aí de bovinos leiteiros, mas eu sempre gosto de falar isso daqui, porque o pessoal às vezes tem os animais de serviço na propriedade, né? Então você tem os cavalos lá, os equídeos na propriedade, e a gente tem que lembrar o seguinte: os equídeos são muito mais sensíveis às fumonizinas do que os ruminantes. Então uma contaminação de 400 ppb já é extremamente tóxica para os equídeos. Então eles já podem aí desenvolver uma leucoencefalomalácia, problema nervoso, incoordenação motora e até a morte. Então a gente sempre tem que ter cuidado aí, porque às vezes esse nível não vai afetar os ruminantes. Os ruminantes vão estar comendo, clinicamente não vai afetar, né? Eles vão ter problemas aí, mas muitas vezes a gente não consegue diagnosticar, porque o animal, vamos dizer assim, está dentro da normalidade, clinicamente. O ruminante ele suporta mais. Quando nós falamos para o equino, ele é extremamente sensível, então se o equino estiver consumindo essa mesma dieta, você pode ter aí o comprometimento e até a morte desse cavalo. O que as fumonizinas vão causar nos ruminantes? Ela vai afetar rumen, também vai afetar fígado, então lesão hepática com alteração morfológica, lesão no trato gastrointestinal. Os animais com isso ganham menos peso, também eles recusam se alimentar, então eles consomem menos. Por esse conjunto de lesões, você reduz a produção de qualidade do leite, produção de leite, e a qualidade do leite, essa qualidade do leite que eu falo é em quantidade de sólidos. Você tem redução de gordura, redução de proteína. Nós temos aí uma redução de função imune, então o animal vai ficar mais susceptível às diversas infecções ambientais. E se você fizer uma avaliação aí do fígado do animal, você vai ver um aumento de AST, GGT, indicando aí uma piora, né, um agravamento da síndrome de fígado gordo. Então, em animais pós-parto, que estão aí no balanço energético negativo, você vai ter um efeito muito maior aí, tanto que eu falei já da aflatoxina quanto da fumonizina. E aí, como nós pode ter essa co-ocorrência, o problema é muito mais grave. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O nível, né, que se a gente for ver o nível de fumonizina é muito maior, lá nós estamos falando em partes por bilhão, né, em ppb, para aflatoxina, e aqui nós estamos falando em partes por milhão. Então, o animal ele é menos sensível à fumonizina. A gente trabalha aí com esse nível de 50 ppm para vacas de corte, lembrando, quando se tem um único contaminante, sem considerar a co-ocorrência. Com co-ocorrência, a gente reduz muito esse valor. A zearalenona. A zearalenona é um problema muito grande para rebanhos leiteiros. A zearalenona ela vai afetar a reprodução dos animais. Então, a propriedade às vezes está enfrentando aí problemas reprodutivos, né? E, poxa, da onde que está vendo isso? E problemas reprodutivos que aparecem aí, vamos dizer assim, abruptamente. Então você tinha dados produtivos, né?
um nível de reprodução bom, e de repente você trocou a alimentação, abriu um silo novo, e aí você começou a ver que os animais estão apresentando problemas reprodutivos. Se você avaliar um pouco mais, pode ser que seja aí uma contaminação por zearalenona. O que a zearalenona faz? Ela tem uma estrutura que é muito semelhante ao estrógeno, e com isso ela engana o organismo do animal, né? Então ele se liga aos receptores de estrógeno no útero, glândula mamária, hipotálamo, hipófise, e aí ela vai causar essa desregulação endócrina. Então o animal vai ter um hiperestrogenismo, porque ele continua produzindo estrógeno, só que esse estrógeno não é aproveitado, né? Não é utilizado, porque os receptores de estrógeno estão ocupados por a zearalenona. Então ela tem uma ação crítica, né? Porque ela atua aí como o 17-beta-estradiol e vai afetar e interferir a função reprodutiva. O que os animais vão apresentar, né? Quais que são as queixas que a gente encontra nas propriedades? Transtornos de ciclo estral, então os animais ficam manifestando esse cio, alterações patológicas de trato reprodutivo, aumento de cistos, menor fertilidade dos animais, menor sobrevivência neonatal de progênie, nos machos, espermatogênese deficiente e também outras alterações patológicas dos órgãos reprodutivos dos machos. Uma coisa muito comum que você pode ocorrer quando você tem uma contaminação elevada, né, nos rebanhos é esse edema que as vacas vão apresentar na vulva. Em suínos isso é muito mais claro, mas em ruminantes também ocorre. Então, isso é um sinal aí, clínico muito claro que você tem essa contaminação. Porém, você pode ter essa contaminação em níveis subclínicos. Você não vai encontrar um animal com esse sintoma. Só que quando você analisa a dieta do animal, você encontra a contaminação. E o que vai acontecer? Eu costumo falar que, diferente das outras micotoxinas, né, que acontece a aflatoxina, você troca a dieta, você entra com aditivo antimicotoxina, você resolveu o problema, em 4, 5 dias o animal volta ao normal. Agora, quando nós estamos falando de zearalenona, você afeta a reprodução, o animal leva mais tempo para recuperar. Então, as perdas reprodutivas, o prejuízo que a zearalenona causa é muito maior. Ela é muito mais prejudicial, porque você consegue reverter o problema da contaminação por zearalenona, você tira a contaminação, mas os efeitos ficam. Eles levam mais tempo, os animais levam mais tempo para se recuperar. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Muitas vezes as pessoas não se preocupam com o macho, né? Falam, eu só tenho que me preocupar com o problema reprodutivo da fêmea, né? Mas se você tiver macho na propriedade, você vai ter o problema, né? Por quê? Porque ela diminui o peso relativo dos testículos, então o animal aí vai ter um testículo menor, e quando nós estamos falando de animais de corte, né, não é o caso, mas aqui, às vezes você tem algum animal que você vai engordar, você vai ter um rendimento de carcaça menor. Por quê? Porque você tem aumento do peso gastrointestinal. Então, se você pesar um animal, você vai falar, tá pesado, não tem problema nenhum. Só que quando você faz o abate, esse peso está no trato gastrointestinal e não na carne. Então você perde aí rendimento de carcaça. O que a zearalenona vai causar nos animais? A maior parte dos sintomas vão ser reprodutivos. Então você vai ter ocorrência de falso cio, repetição de cio, detecção imprecisa de cio, desbalanço hormonal, cisto ovariano, desenvolvimento mamário precoce. Isso é muito preocupante para novilhas. Por quê? Porque se uma novilha estiver consumindo alimento contaminado por zearalenona por um bom período, ela vai ter esse desenvolvimento mamário precoce e você estragou o útero dessa novilha. Não tem recuperação. Então é bem perigoso aí também. A gente tem que observar a alimentação das novilhas, não pensar só, né? Porque fala, reprodução, só vou pensar nas vacas. Não. Tem que pensar na novilha, tem que pensar no macho. Por quê? Porque você também tem aqui o efeito na motilidade espermática e na atrofia testicular.
Os animais também vão diminuir o consumo, parte dessa diminuição de consumo vem aqui da repetição de cios, né? Os animais ficam ciclando e com isso eles não vão se alimentar adequadamente e diminui a produção de leite. Também nós temos aí aumento de casos de aborto e alteração na concentração de progesterona desses animais. Então, todos esses são sinais que a gente vai encontrar quando pode ter essa ocorrência e essa contaminação por zearalenona. Quais são os níveis que a gente recomenda para zearalenona? Quando nós estamos falando aí de vacas, nós estamos falando aí de 25 partes por milhão para vacas leiteiras e quando a gente está falando aí de novilhas, nós estamos falando em níveis inferiores a 10 partes por milhão. Lembrando novamente, quando nós estamos falando única e exclusivamente de zearalenona, sem presença de outras micotoxinas, porque aí a gente tem que reduzir esses valores. O maior grupo de micotoxinas que nós temos é o dos tricotecenos, né? Então, elas são produzidas aí por diversos gêneros de fungos, e os mais importantes, as mais importantes micotoxinas que nós vamos ter é o desoxinivalenol, deoxinivalenol, a gente chama aí de DON, né? Ou vomitoxina. O pessoal que trabalha com suínos costuma muito chamar de vomitoxina, porque ela é um dos sintomas que ela apresenta aí, os animais apresentam vômito. Nós temos a toxina T2, HT2 e o nivalenol. Então vamos lá, DON, o deoxinivalenol. Nós temos dois quadros muito claros, né? Quando eu tenho um alimento com uma contaminação elevada, o animal vai consumir e vai ter diarreia muito rápido. Então, ele consome o alimento com alta contaminação e tem diarreia. Quando a contaminação é pequena, o animal não come, ele deixa de comer e com isso ele começa a perder peso. Então você vai ver que vai sobrando mais comida no coxo, o animal vai deixando de comer. Isso é porque você está com uma contaminação por DON, mas não é uma contaminação muito elevada. A DON vai alterar o metabolismo ruminal, reduzindo ingestão de matéria seca, motilidade ruminal e principalmente produção de proteína microbiana. Muito comum aumentar os casos de deslocamento de abomaso, principalmente no pós-parto, e sempre a gente tem aumento de casos de diarreia quando a gente tem contaminações acima de 500 partes por bilhão. Muito comum ocorrer junto com zeia e fumo, e reduz também produção de leite e ganho de peso, né? Afeta o metabolismo ruminal, vai afetar a produção do animal. Ela é imunotóxica e nefrotóxica, então ela vai afetar também os rins dos animais. Toxina T2, ela é extremamente perigosa, né? Não é uma toxina aí, que é uma toxina que ninguém quer a ocorrência, e a grande vantagem é que a gente tem observado que a ocorrência no Brasil é bem pouca. Nós não temos muito toxina T2, dificilmente a gente encontra, quando a gente encontra em quantidades muito pequenas. Ela geralmente está onde a gente tem encontrado é milho, soja e no DDGS, né? Então, se eu tiver no milho, eu vou ter no DDG, no DDGS, não vai ter jeito. Porque se está no milho, vai ficar no derivado. Ela reduz a ingestão de matéria seca, nos animais jovens vai reduzir velocidade de crescimento e perda de peso, nos animais adultos vai ser perda de peso. Ela causa gastroenterite e hemorragia intestinal, então você aumenta aí, por exemplo, os casos de úlcera de abomaso. Então, se você tiver tendo ocorrência de úlcera de abomaso na sua propriedade, desconfie de toxina T2. Pode ser que você tenha essa contaminação. O mesmo também com má formação fetal. Ela é hematotóxica, né, por isso das gastroenterites e hemorragia intestinal, e é de difícil detecção na propriedade. É muito difícil, realmente, você tem que avaliar o alimento especificamente para a toxina T2, mas os sintomas que a gente encontra, né, os sinais que a gente encontra na propriedade não são muito evidentes, não. O que o DON e T2 vão ocasionar nos ruminantes, né? Diarreia por ruptura de mucosa intestinal, então o dano na mucosa intestinal é muito grande. Com essa ruptura você reduz a absorção intestinal de nutrientes e facilita o aumento de passagem de toxinas e outros patógenos para o sangue. Então
eu costumo falar que os tricotecenos, né, principalmente o DOM, ele serve como porta de entrada para outros patógenos e toxinas, que normalmente vão estar ali no trato gastrointestinal e não conseguem passar essa barreira, então não vão causar danos. Como você tem essa quebra, né, essa ruptura da mucosa intestinal, eles são mais facilmente absorvidos. Então, você tem esses patógenos mesmo em pequenas quantidades, indo para a corrente sanguínea e afetando a imunidade dos animais. O que elas vão causar? Redução de resposta imune, né? Reduz os glóbulos brancos, diminui a produção de leite, aumentando a contagem de células somáticas, os animais perdem peso, diminui ingestão de matéria seca e ruminação, e alguns animais apresentam lesões e necrose de pele e mucosa. Não é muito fácil de você encontrar isso, mas alguns animais que estão com nível de contaminação não elevado, mas contaminação longa, né? Então você tem um nível baixo por um longo período, eles começam a apresentar essas lesões de pele. As recomendações, né? DOM, a recomendação é para, geralmente se fala aí, é para gado de corte, não tem recomendação para gado de leite, mas a gente acaba utilizando a mesma, né? Então a gente fala aí de 5%, de 5 partes por milhão na dieta total, 10% no grão, desde que ele não exceda 50% da dieta. E da toxina T2, pode ver que o nível é bem mais baixo, nós estamos falando de 0,5 partes por milhão em vacas leiteiras. Por quê? Porque isso também pode contaminar o leite. Então nós temos o risco de contaminação do leite. Lembrando novamente que esses níveis são sem considerar a coocorrência. A ocratoxina A, também nós não temos uma preocupação, assim, ela tem uma ocorrência, né? Ela é muito comum em soja, cevada, torta de amendoim, café. Ela é carcinogênica, hepatotóxica e nefrotóxica, pode ser secretada no leite, ela é imunossupressora, mas no caso dos ruminantes, a maior parte dela é degradada no rumen, principalmente se a dieta tiver uma boa proporção de volumoso. Então, o que acontece? Para os animais adultos, a gente não se preocupa tanto com a ocratoxina A e a gente se preocupa mais com os bezerros. Então, não é uma das micotoxinas que a gente mais se preocupa para ruminantes adultos, para vacas leiteiras. A gente vai se preocupar mais para os bezerros. Mas ela também tem um importante efeito aditivo e sinérgico aí para as outras micotoxinas. Então, nós vamos ver aí o que tem ocratoxina em ruminante. Primeiro de tudo, diminui a ingestão de matéria seca, diminui a produção de leite, os animais podem apresentar diarreia, nefrotoxicidade e diminuição de resposta imune. Principalmente, vamos lembrar, bezerros. E vamos entender um pouquinho aí que eu falei dos efeitos aditivos e sinérgicos das micotoxinas, né? O que acontece é quando eu tenho uma micotoxina mais outra micotoxina mais outra micotoxina ou uma micotoxina com a outra. Nós temos dois tipos de efeitos, né? São os efeitos aditivos, quando eu tenho a somatória dos efeitos, e os efeitos sinérgicos, que eu posso ter os dois efeitos ocorrendo ao mesmo tempo. Então eu posso ter o efeito da fumonizina e o efeito da ocratoxina, o efeito do DOM e o efeito da T2, o efeito da AFA e o efeito da ocra, ou a soma do efeito da fumonizina com o T2, da ocra com o T2, da AFLA com o DOM. Tanto faz se for sinérgico ou aditivo, ele vai ser mais perigoso. Então por isso que a gente tem que evitar essas multicontaminações. Só que a gente não consegue evitar as multicontaminações, então nós temos que evitar as multimicotoxicoses. É o que eu pego e falo assim, evitar as micotoxinas às vezes é difícil, mas a gente consegue evitar que o animal desenvolva as micotoxicoses. Além disso, além desses efeitos sinérgicos, nós temos o que nós chamamos das micotoxinas mascaradas. São micotoxinas que elas estão ligadas geralmente à glicose, então a ZEA, a nivalenol, o DOM, que eles vão estar ligados às glicoses. Aí o que acontece? Quando o animal começa a digerir, ele libera. Então, quando eu faço análise na dieta, eu não encontro essas micotoxinas, porque elas estão ligadas na glicose.
ela só vai aparecer quando ela estiver liberada. Então, depois que eu tiver a digestão, né, a liberação da glicose, que eu vou ter a liberação dessas micotoxinas. Então, hoje isso é um outro problema que nós estamos enfrentando aí, que vai aumentar os riscos das micotoxinas. Isso é uma parte das micotoxinas que estão sendo aí descobertas mais recentemente. Não temos muitos trabalhos sobre isso. Por que a gente tem que se preocupar com micotoxina, né? Esses trabalhos aqui não são especificamente de vacas, mas o que a gente tem? A gente tem em outras espécies, né? Esses trabalhos aqui são com aves, por exemplo, que as micotoxicoses, além de todos esses efeitos que eu falei na saúde do animal, elas afetam a absorção de nutrientes, elas afetam a absorção de aminoácidos e vitaminas. E também aqui, ó, uma coisa muito importante, ó, biodisponibilidade de antibióticos. Quando eu tenho presença de aflatoxina na dieta do animal e eu trato esse animal, eu tenho uma concentração de antibiótico nesse animal muito menor do que quando o animal não tem aflatoxina. Então, você vai lá, você está tratando esse animal com antibiótico, ele está lá com uma mastite, pode estar com um problema pulmonar, um problema respiratório, você está entrando com antibiótico para esse animal e ele não está respondendo. Por quê? Porque a dose que você está dando de antibiótico ela é menor do que ele precisa. Por quê? Porque as aflatoxinas, como por exemplo nesse trabalho, elas afetam a absorção, a biodisponibilidade desse antibiótico. Então, tanto do antibiótico quanto de aminoácido e nutriente. Então, nós vamos além da preocupação só com os sinais clínicos. Ela afeta também o quê? O aproveitamento da dieta, os tratamentos que a gente faz para os animais. Outro problema muito importante é o impacto negativo que ela tem no sistema digestivo. Isso hoje está muito claro. Além do impacto no metabolismo ruminal, ela vai afetar tanto a morfologia quanto a função intestinal. Por quê? Porque algumas micotoxinas, principalmente quando nós estamos falando aí de DOM e fumonisina, elas causam morte ou desativação de célula intestinal. Então você entra aí no que a gente fala aí do quadro do intestino hemorrágico ou a permeabilidade intestinal, né? Você aumenta aí a permeabilidade intestinal, tem o leaky gut. O que nós temos? Quando nós temos aí um sistema digestivo íntegro, né? Você tem a camada de muco, a camada de epitélio, as lâminas, está tudo isso certinho, tudo bem funcionando. Quando nós temos a presença das micotoxinas, isso é desmontado, essa estrutura aí acaba sendo afetada. Então, vai permitir com que você tenha esse intestino hemorrágico, esse aumento de permeabilidade, e com isso você tem a passagem dessas toxinas de micro-organismos, de endotoxinas que estariam lá nessa mucosa aqui não fariam nada, porque elas não teriam capacidade de passar, como isso daqui está lesionado, elas são muito mais fáceis de ser absorvidas, e com isso os animais vão apresentar aí outras inflamações, outras doenças. Então ela serve como uma porta de entrada de outros agentes. Então você pega e fala assim, não é a micotoxina que está deixando o animal doente. Não, ela só está servindo de porta de entrada para que outros agentes deixem o animal doente. A gente tem que ter muito cuidado com isso hoje em dia. Então o que vai acontecer? Ela vai aumentar a permeabilidade, aí, tanto por transporte paracelular e transcelular, induzido pela ruptura dessas células epiteliais e as junções estreitas. Com isso, também tem a diluição de camada de muco, então você compromete essa barreira intestinal, resultando na penetração dos xenobióticos de diferentes pesos moleculares e translocação bacteriana. Então você facilita, você cria essa porta de entrada aí para tudo que você não quer. Então isso daí leva a um desequilíbrio de resposta inflamatória para ativar a imunidade local e sistêmica, causando outras doenças relacionadas com inflamação. E, como eu falei anteriormente, o DOM e fumonisina são os que têm um extremo impacto aí na integridade intestinal.
Então, até pouco tempo atrás, ninguém se preocupava com fumonitina. Falava, a fumonitina não causa nada. Não, ela realmente, matar animal por fumonitina é muito difícil. Só que ela serve de uma porta de entrada para outras coisas que podem matar seu animal. Então, resumindo, esse impacto negativo das micotoxinas no sistema digestivo aumenta a suscetibilidade a doenças infecciosas, altera a digestão e absorção de nutrientes, altera a absorção de medicamento veterinário e altera a resposta imunitária. Então, esses são problemas que ocorrem que até pouco tempo atrás nós não sabíamos que estavam ligadas às micotoxicoses. Hoje nós temos já estudos científicos que afirmam isso e mostram que isso está ocorrendo. Então, isso faz com que nós deixamos de preocupar apenas com altas concentrações de micotoxina e comece a ter que se preocupar que com uma concentração menor eu já tenho esse impacto negativo no sistema digestivo que vai impactar muito a saúde do animal. Então, não é diretamente a micotoxina, mas o que ela proporciona e o que ela ocasiona negativamente no intestino. E tendo esse problema, né, como é que eu faço? Vamos lá, como é que eu faço para resolver esse problema na propriedade? Como é que eu vou saber se eu tenho micotoxicose ou não? Então você vai, primeiro de tudo, observar a queixa. As queixas vão ser animais perdendo peso, redução produção de leite e aumento de célula somática, sem aumento aí de casos de mastite, redução de ingestão de matéria seca, diminuição de ruminação, aumento de casos de diarreia e os animais sofrendo mais com o estresse térmico. Tudo isso são sinais que levam a nos desconfiar de micotoxicose. Mas, professor, isso pode ocorrer em diversas outras ocasiões, por diversas outras doenças. Pode, mas isso também ocorre nas micotoxicoses, então a gente tem que procurar isso também. E nós temos que diferenciar, né, entre o que está acontecendo de forma aguda, abrupta, ou o que está acontecendo há muito tempo, que fica mais difícil da gente observar, perceber. Um erro muito grande, né, é achar que por detecção visual você vai resolver problema de micotoxina. Não adianta nada lá você ir pegar alimento, olhar, olha, eu encontrei bolor no alimento, tem micotoxina. Ou não encontrei bolor, não tem micotoxina. Isso não vai dizer nada. Seria excelente se a gente pudesse olhar o alimento e dizer, mas quem faz isso é ciência do achismo. Não tem como. Não existe nenhum sinal que vai dizer isso. Muitas vezes chegam amostras aqui no nosso laboratório que elas estão perfeitas. Você acha que não tem nada. Aí tem alta concentração, alta contaminação. Aí chega uma outra amostra que está destruída, está feia, embolorado. Você faz análise e você não tem micotoxina. Por quê? Porque o fungo que está lá não é micotoxigênio, é um outro fungo. Então, visual, esquece. Ela só nos dá indícios para procurar, mas você não vai bater o diagnóstico, você não vai bater o martelo e falar isso é micotoxina ou não, só de olhar. Isso não existe. Nós precisamos avaliar a dieta. Só que avaliar para uma única micotoxina é inútil. Então eu falo assim, se você for mandar para o laboratório uma análise para perguntar se tem aflatoxina, não rasgue seu dinheiro, não jogue fora. Você tem que procurar o conjunto de micotoxinas. Então você tem que procurar para fumo, para DOM, para afla, para zéia, pelo menos para essas 4 que são as de maior ocorrência. Por quê? Porque nós já vimos que existe co-ocorrência. Mas eu fiz só para afla. Você pode encontrar pouca afla, você pode encontrar nada de afla. Mas se você encontrar um pouco de afla e tiver um pouco de fumo, a situação é bem mais complicada. Ou você pode não ter encontrado afla, mas aí no mesmo alimento você tem fumo, DOM, zéia, e aí? Por isso que a gente fala para você avaliar aí por um conjunto de micotoxinas. Outro cuidado muito importante é que a amostragem tem que ser cuidadosa e representativa. É muito fácil ter erro de amostragem. Então você vai pegar dessa pilha de milho, você vai mandar 1 quilo para o laboratório que nós vamos analisar 25 gramas. Então essa amostragem tem que ser muito bem feita. Nós precisamos considerar o nível de contaminação versus a ingestão de matéria seca. Então você tem que saber quanto que o animal está ingerindo. Por isso que o ideal é a gente ter os resultados em matéria seca, para você saber
e calcular qual que é a contaminação do animal. Então, o que nós vamos fazer para diagnosticar? Nós vamos aliar os dados sanitários e zootécnicos do rebanho, então são as queixas, o animal está consumindo menos, aumentaram problemas sanitários, vou ter o resultado da análise da TMR e ver se eu tenho mudanças de manejo. Abri um silo novo, troquei o fornecedor, chegou uma nova partida de soja. E aí, com esse conjunto, eu vou chegar no diagnóstico ou não. Sempre lembrando que o resultado do laboratório não é soberano. Ele só expressa o que foi amostrado, que muitas vezes não é a realidade da fazenda. Por quê? Porque a amostra pode não ser representativa. A amostra pode não estar dizendo o que está acontecendo na propriedade. Isso é muito comum. Então, muitas vezes você basear simplesmente no resultado do laboratório é um erro. Eu gosto de ver a questão sanitária, zootécnica, questão de manejo e resultado. Juntando essas 3 informações, eu consigo fechar o diagnóstico. Olhando elas separadamente, eu não consigo. Outra coisa importante é você saber qual método de detecção de micotoxina você vai utilizar. Por quê? Nós temos métodos de rastreio rápido, métodos quantitativos e métodos que a gente chama de confirmação. Os métodos de rastreio rápido são extremamente úteis, mas para quê? Rastreio rápido. Então são kits ELISA, são o que usa geralmente na plataforma quando você vai receber alimento. Então você vai receber lá um caminhão de milho. Você faz o teste para ver se você recebe ou não. O limite, né, o limite de detecção, muitas vezes não é adequado. Ele tem um limite muito baixo, muito alto, aliás. Então, você só vai conseguir pegar se tiver uma quantidade muito grande. Além do que, os kits geralmente são para uma única micotoxina. Então, você vai ter que usar um kit para afla, um outro kit para DOM, um outro kit para zeia, um outro kit para zearalenona. Isso daí faz com que as pessoas não façam todas as análises. Então, é útil? É. Só que cuidado com o limite de detecção. Às vezes vem um resultado e fala, não tem. Só que o limite de detecção é alto. Tem alguns testes que o limite de detecção é maior do que está nesses níveis aí que eu falei para vocês, que são os níveis seguros. Então, você vai ter um resultado que não vai te dar nada. Aí nós já entramos num grupo adequado. Então, é quando você faz análise por cromatografia líquida, cromatografia gasosa e alguns kits ELISA específicos. Quais são alguns problemas do kit ELISA? O kit ELISA é perfeito, só que ele foi feito para um alimento. Então eu tenho o kit ELISA que ele funciona para milho, para soja, para trigo. Mas ele não foi feito para silagem de milho. Ele não foi feito para TMR, que tem vários outros contaminantes. Então aí eu posso ter falhas de resultado. Então cuidado quando você vai fazer esses testes. No HPLC, no GC, você vai ter um resultado muito mais seguro. Só que você vai analisar uma micotoxina cada vez. O que a gente considera o padrão ouro para quantificação e detecção de micotoxina, é o que a gente acaba utilizando aqui no laboratório, é a cromatografia líquida ou gasosa associada à espectrometria de massas. Então aqui eu consigo pegar níveis extremamente baixos e eu consigo isolar os efeitos de matriz. Então eu consigo analisar um alimento complexo como a TMR nesse método. Por quê? Porque eu consigo ter certeza de que não tem um efeito de matriz. Então não vou ter micotoxina escondida ali naquele alimento. O que o kit ELISA não consegue pegar. Um laboratório que faz esse tipo de análise, Exalc Lab, fica aí o resultado, o endereço para vocês, se vocês quiserem maiores informações sobre análise de micotoxina. E falamos já das micotoxinas, como que a gente faz o diagnóstico, mas como é que a gente combate, né? Como é que a gente resolve isso? Então, eu tenho a micotoxicose na minha propriedade, o que que eu faço? Então vamos lá. Quando você tem micotoxina, você pode trabalhar em 3 formas de combate. Prevenção, então é evitar que elas aconteçam. Então melhoria de prática agrícola, uso de agente antifúngico, sementes geneticamente modificadas, condições de estocagem e armazenamento. Tudo isso vai ajudar na prevenção, mas a gente sabe que não consegue controlar tudo. Mesmo você tendo uma boa prevenção, você vai ter problemas, porque vai escapar. Você ainda vai ter formação de micotoxinas.
Aí nós temos outras opções, reduzir ou inativar. Então, são usos de adsorventes, uso de métodos físicos, químicos ou biológicos. Então, assim, a prevenção eu faço no alimento e a redução eu vou aplicar na dieta. Então, eu tenho a prevenção no alimento. Aí o alimento está contaminado, eu não tenho o que fazer. Como é que eu faço? Então, para evitar. Eu não consegui evitar a micotoxina, mas eu posso evitar a micotoxicose. Então, eu vou entrar com tecnologias que evitem que o animal utilize essa micotoxina. Evite que o animal absorva essa micotoxina. Como é que isso funciona? É o uso dos aditivos antimicotoxinas. Para que eles servem? Eles visam reduzir a exposição dos animais às micotoxinas presentes na dieta através da diminuição de biodisponibilidade com a inclusão de agentes desintoxicantes de micotoxinas nos alimentos. Então, eu vou colocar na dieta aditivos que vão evitar que as micotoxinas hajam no animal, diminui essa biodisponibilidade. E esses aditivos, eles são divididos em dois grupos. Nós temos aditivos que são ligantes de micotoxina, então eles absorvem as toxinas do intestino, resultando na excreção de um complexo aglutinante de toxina nas fezes. Então eles se ligam à toxina e fazem com que essa toxina saia do animal pelas fezes sem ser absorvida. E nós temos uma tecnologia mais avançada, que é o modificador de micotoxina, que eles vão transformar as toxinas num metabólico não tóxico. Então eles vão quebrar essas micotoxinas em compostos que não são tóxicos. Então eles são muito mais eficientes, eles são muito mais tecnológicos. E aí, o que eu faço, né? O que eu uso? Eu tenho que utilizar tudo que eu tenho à disposição. Então eu vou fazer o quê? Vou trabalhar com essa parte aí de alteração, essa parte aí de transformação, modificação? Sim. Como que funciona? Eu vou fazer a biotransformação, a biodegradação das micotoxinas, utilizando micro-organismos ou enzimas. São métodos que têm que ser mais específicos e reversíveis e que geram resíduos não tóxicos. Então eu tenho a micotoxina, eu submeto essa micotoxina a micro-organismos ou enzimas que vão gerar metabólicos não tóxicos. Então isso é o que a gente chama de biotransformação, biodegradação. Esse é um método aí muito mais tecnológico, muito mais avançado. Mas o ideal é eu fazer o quê? Eu unir essa biotransformação, essa biodegradação, com a adsorção. Então eu tenho as duas soluções num aditivo. Então eu tenho as funções de adsorção, que são boas para algumas micotoxinas, os agentes de ligação e os biotransformadores, biodegradadores. Então hoje a gente pega e fala que os aditivos para controle de micotoxina, eles são soluções que englobam mais do que uma tecnologia. São produtos, né? Por isso que a gente não usa mais falar adsorvente. Adsorvente é só isso. Só tem essa função. Nós temos que ir além. Nós temos tecnologia para isso. E isso vai dar uma segurança maior para os animais não terem as micotoxicoses. E por que eu recomendo, né, o uso do aditivo antimicotoxina? Porque assim, evitar a contaminação de fungos é praticamente impossível. É muito, muito, muito difícil você ter esse controle desde o nascimento da planta até a hora que você está colocando essa dieta no coxo. Por quê? As micotoxinas são termoestáveis, então elas podem permitir sobreviver aí a diversos tratamentos por calor na elaboração de ração. Então você pode peletizar, flocular, que várias micotoxinas vão se manter. Algumas podem diminuir a concentração, mas a grande maioria vai se manter. Além disso, nós temos 4 pontos críticos que matem o martelo para a gente utilizar em um aditivo antimicotoxina. Primeiro, falha de amostragem. Só para ver como é fácil você falhar na amostragem. Se eu pegar 1 grão de milho contaminado por aflatoxina em 3,5 vagões de trem, eu tenho 1 parte por bilhão de aflatoxina. Então, imagine o quanto é difícil de você conseguir pegar esse grão de milho contaminado em 3,5 vagões. Então, por essa dificuldade de detecção, é impossível você fazer isso a campo. Você tem que mandar essa dieta para o laboratório. Não é uma análise barata, nem uma análise rápida. Então, não é fácil você ter essa resposta rápida ao que você a essa necessidade que você precisa.
Além disso, nós temos interação entre as diversas micotoxinas. Eu não tenho uma única micotoxina, eu tenho a co-ocorrência. E tudo isso afeta o sistema imunológico do animal. Então não justifica você arriscar a não utilizar um aditivo antimicotoxina se você tem essa tecnologia. Então é uma segurança você utilizar isso daí. Então o que eu tenho aí de mensagem final para vocês? As micotoxinas, apesar de serem conhecidas como inimigo invisível, né, muita gente utiliza essa palavra, eu não gosto muito, mas como todo mundo utiliza, a gente acaba utilizando, né, porque ela não é invisível, ela está lá, a gente só não consegue ver. A gente tem que fazer testes para ver. Elas são uma realidade e estão presentes quase que na totalidade dos sistemas produtivos. A gente faz análise de diversas propriedades, difícil uma propriedade que não dê positivo. Pode ter em quantidade pequena, mas está lá. Dificuldades práticas para efetivamente prevenir a contaminação dos alimentos, juntamente com a estabilidade das micotoxinas em condições normais de processamento desses alimentos, exigem medidas para evitar a contaminação nos animais. Então, o alimento, eu não consigo evitar a contaminação. Só que esse alimento vai ser destinado ao animal. Esse alimento eu sei que está contaminado. Só que eu consigo evitar que o animal se contamine. Então, eu uso o aditivo antimicotoxina. Então, os produtores necessitam estar atentos à ocorrência das micotoxicoses, avaliando regularmente o desempenho produtivo e sanitário do rebanho e também monitorando a qualidade dos alimentos. Então, a gente tem dois problemas, micotoxinas e micotoxicose. A gente tem que trabalhar com os dois. Eu consigo evitar micotoxina? Difícil, mas eu consigo evitar micotoxicose. É mais fácil. Outra coisa, os efeitos de níveis elevados de contaminação dos alimentos na saúde animal são mais conhecidos e raros. Então é difícil você encontrar animais morrendo por altos níveis de micotoxina. Mas os efeitos de baixa e moderada contaminação são menos conhecidos, só que são muito mais frequentes. Nós temos muito mais animais recebendo baixa contaminação do que animais recebendo alta contaminação. E o que a gente sabe é que mesmo níveis de contaminação baixos podem ter grande efeito negativo nos resultados produtivos e econômicos da propriedade. Então, você pode não ver o animal doente, mas esse animal não está te respondendo em produção, não está te respondendo em reprodução, não está te respondendo em leite, e isso vai afetar a economia da sua propriedade. O impacto econômico das micotoxinas é muito diferente da identificação de animais com micotoxicose clínica, podendo afetar muito mais a lucratividade da atividade. Então, hoje, a gente vai além de encontrar animais com micotoxicose clínica. Encontra. Mas nós temos muito mais animais que estão aí, eu não gosto de falar isso, né, mas subclinicamente afetados, porque você não conseguiu detectar essa micotoxicose. Só que isso está corroendo a lucratividade da sua propriedade. Como o processo de gerenciamento de risco de micotoxicose é complexo, envolve testagem e avaliação de alimentos produtivos e adquiridos na fazenda, manutenção adequada e permanente de estoque, cuidado com o equipamento ligado ao processamento da dieta e manejo de couro. A prevenção das micotoxicoses através do uso de aditivos antimicotoxinas é altamente recomendada. Então, eu recomendo aditivos de antimicotoxina. Para quais micotoxinas? Para as que você tem problema. Não adianta você usar um aditivo de micotoxina para aflatoxina. Por quê? Porque provavelmente você tem aflatoxina, fumonizina, deoxivalenol. É o que os dados mostram. Então você tem que ter um aditivo que funcione para várias micotoxinas. E o uso de aditivos antimicotoxina que utilizam métodos biológicos, sejam enzimas e micro-organismos, aliados a métodos físicos, que são os minerais, devem ser indicados porque são as estratégias mais seguras e altamente confiáveis para a prevenção das micotoxicoses nos animais. Então a mensagem que eu tenho para vocês: nós não temos muito como evitar as micotoxinas, mas nós temos como evitar que os nossos animais tenham micotoxicose. A gente precisa entrar com um bom aditivo antimicotoxina, esse aditivo antimicotoxina que funcione para as várias micotoxinas que podem ocorrer na sua propriedade. Então, fique atento a isso. Outra coisa, você tem que, quando você vai escolher um aditivo antimicotoxina, não adianta você, é muito complicado, não adianta você
se basear em aditivos antimicotoxinas que tem testes in vitro. In vitro tudo funciona, no laboratório tudo funciona. Você precisa ter produtos que te apresentem resultados in vivo. Você tem que ter o produto testado no animal. Você tem que ter o resultado no animal. Essa faz uma grande diferença no resultado que você vai ter. Certo, gente? Muito obrigado pela sua atenção. Tem meu endereço para qualquer dúvida. Fico à disposição de vocês. Muito obrigado pelo tempo e pelo interesse de vocês.